glória. Glória, glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais uma semana. É com um sorriso e com alegria que eu agradeço, não só na minha casa, na minha família, mas na vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo, que o Senhor até aqui nos trouxe, até aqui o Senhor nos guardou, nos ajudou a passar por mais um dia. Então nós te louvamos e agradecemos, meu Deus. Deus amado, Deus bendito, mesmo sendo cada um de nós imperfeito, nas nossas falhas, o Senhor tem cuidado de nós de perto e muito mais de longe também. Deus amado, o Senhor tem colocado os teus anjos, Senhor, como muralhas fortificadas, fortalecidas para nos guardar na nossa entrada e na nossa saída. Nós temos, Pai, diante de Ti, Senhor, uma dívida tão grande, Pai, que não há nada que possamos falar ou fazer que chegue perto daquilo que o Senhor fez por amor a nós. Então nós agradecemos, Senhor, por ter dado o seu Filho por amor a nós, por nos entregarmos esse privilégio de hoje fazermos parte da tua família, Pai, de podermos termos acesso de entrar e sair em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Te louvo, vou sempre louvar, Pai, até o dia da minha partida dessa terra, ou o Senhor vir antes. Eu agradeço, Deus, por cada livramento, por cada momento que mesmo de dificuldade, o Senhor conseguiu me alegrar cada filho e filha do Senhor. Muitos têm passado por desertos, como o Senhor falou na palavra de ontem, muitos desertos não é para murmurar, é para se alegrar, porque o Senhor quer falar de perto conosco. E no deserto há intimidade contigo. No deserto há estratégia. No deserto há derramar de poder. No deserto há destravamento de porta. Obrigado, Deus. Obrigado. Eu te louvo e te agradeço, Pai. A partir de agora, que o Espírito Santo de Deus tome este lugar. Que o seu lugar de direito, Pai, que é no centro da nossa vontade, a partir de agora assim seja. Que em nome de Jesus os nossos ouvidos sejam blindados para não ser distorcido nada pelo inimigo, que muitas das vezes, Senhor, não quer que nós aprendamos de Ti para crescer. Para entender que se nós estivermos cada vez mais firmados no Senhor, num terreno firme, que o Senhor, que é a rocha eterna, nós abalaremos o inferno com apenas uma palavra. Então, Pai, obrigado. Obrigado. E te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória. Patrícia Maria, a paz do Senhor. DQBB, a paz de Deus. A paz de Deus a todos os irmãos que já entraram aqui, aqueles que entram e saem, mas sempre agradecendo ao Senhor. Hoje é sexta-feira, eu gosto sempre de agradecer. Entrou, a paz de Deus, seja bem-vindo. Agradecer ao Senhor por tudo. O Senhor tem nos ministrado, tem nos ensinado grandes coisas, tem feito maravilhas no nosso meio. Nós temos entendido que o Senhor é Deus e Ele é o centro da nossa vontade. Esse tem que ser a nossa busca. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Essa porta que para alguns causa incômodo, mas paz de Deus, aqueles que estão firmados na rocha, não causa incômodo nenhum. Nós só temos que louvar, nós só agradecemos, porque é mais um aprendizado da parte do Senhor, e que essa porta requer um esforço meu e seu. Vai ser diferente essa porta. Essa porta não vai ser como as outras que o Senhor entregou, que Ele abrirá. Que Ele abriu para mim e para você a porta da fé, a porta da confiança, a porta da esperança, que foi a de ontem. E hoje Ele vem com a porta estreita. Lucas 13, do versículos 22 ao 30, é a nossa palavra no dia de hoje. Lucas 13, versículos do 22 ao 30. Vamos falar sobre essa porta. Uma porta que sempre eu falo aqui, às vezes no final ou no início de alguma oração ou no final de live. Eu sempre falo que eu creio que todos nós passaremos por essa porta. Essa porta ela é estreita, mas eu creio que todos nós, cada um aqui na live, no grupo, na plataforma vizinha, passaremos por ela. Passaremos, né? Na verdade. Irmãos, a gente muitas das vezes há uma
há uma dificuldade que se coloca de falar sobre essa porta estreita. Até porque, irmãos, é muito difícil para aquele que quer escolher o largo caminho. Porque o caminho largo, ele leva à perdição. Mas não é um caminho ruim. É um caminho que atrai, um caminho que chama, um caminho que seduz. Mas aquele que está firmado no Senhor, por isso que o Senhor, através dessas 3 portas que Ele sempre nos entregou durante esses 3 dias, Ele vem mostrando como que nós devemos agir. Como Ele requer de mim, de você, e o que Ele faz. O Senhor é justo, irmãos. Ele nos direciona se assim a gente permitir. Não é diferente dessa porta, da porta estreita, que nós vamos falar aqui. Mas tem muitos que preferem o largo caminho. Eu vim falando, explicando aqui, através do Espírito Santo nos direcionando, nos orientando, falando. É muito fácil, irmãos, a gente servir a Deus, onde a gente está num lugar onde só se prega prosperidade, onde é muito fácil você ter. Você simplesmente coloca o que você tem dentro do envelope e ali você fica na sua casa, vai uma vez ou 2 vezes ou algumas vezes no culto e recebe a sua bênção. Quem não quer? Quem não quer um evangelho desse? Principalmente aquele que está desesperado, aquele que está aflito. Mas não é esse evangelho que o Senhor quer pregar. Não é isso que Ele quer de nós. Porque esse evangelho é fraco, irmãos. Porque quando o Senhor vir com algo sobre a terra novamente, que cessar, que fechar as torneiras deste lugar, o que será dessas ovelhas? O que será dessas pessoas? Porque só sabe pedir. Só sabe pedir. Só sabe buscar para pedir. E aí, quando não tiver, como é que faz? Irmãos, nós temos que se firmar. Nós estamos aqui num grupo que o Senhor não levantou só a gente aqui. O Senhor tem levantado, assim o Espírito Santo de Deus tem me mostrado, Ele tem levantado pequenos grupos para pregar o fortalecimento, para pregar o arrependimento, para pregar a palavra de Deus. Para que nós se firmemos, que a palavra do Senhor tem que ser a nossa base, irmão, tem que ser o nosso alicerce. Se não for dessa forma, se a gente for na onda da multidão que está indo, o alicerce é as igrejas, esses templos feitos, a igreja somos nós, esses templos feitos por mão de homens, essas doutrinas, que uma hora o Senhor vai tirar. E como faz? Você não segue? Você fica parado? Você não vai andar? O nosso bom pastor é Jesus. Aquele que morreu por nós e nos trouxe esse privilégio de hoje ter livre acesso na família de Deus. Então nós temos que aprender do Senhor. É isso que o Senhor quer que a gente aprenda, irmãos. É meditar, saber. Não é que a gente não vai mais. Irmãos, tem gente que quando. Eu ouvi muito, irmãos, já xingaram de desigrejado, já falaram que, porque desgarrado, amaldiçoa, fala tudo, irmão, só porque a gente fala a verdade. Não é que a gente está dizendo que a gente não vá congregar, irmãos, que ninguém congrega. Eu nunca falei isso aqui. Eu não falo sobre placa de igreja aqui, nem vou falar. Porque pode ser que eu fale e as pessoas vão todo mundo para lá onde eu vou. Aí vai falar assim, vai chegar lá, não vai se sentir bem. A irmã Adriana frequenta tal lugar e é tanto escândalo, irmãos. Sabe, eu não quero levar ninguém para caminho de perdição, não. Então eu não falo de igreja, eu falo da verdadeira família, o verdadeiro bom pastor que é o Senhor, Jesus. Filho de Deus, Pai. É isso que o Senhor requer. Não quer dizer que a gente não vá congregar, que a gente não vá em pontos de pregação, que a gente não... Irmãos, não é isso. E até porque eu acho que depois que começou a se levantar essa podridão dentro do sistema evangélico, as pessoas estão tendo mais liberdade de ir em vários lugares, de visitar lugares, porque quando você está preso num lugar, num ministério só, numa placa só, e geralmente eles não se agradam muito de você ir em outro lugar, não.
de você visitar outras denominações, que nem, vamos supor, da Assembleia na Cristã do Brasil, da Cristã do Brasil na Assembleia, o outro, eles têm uma restrição, porque a doutrina deles é essa, eles querem as ovelhas aprisionadas no aprisco deles. Mas quando a gente vê que o Evangelho é muito mais que isso, irmãos, é muito mais que uma placa, uma porta feita por um monte de homens, a gente vê que a gente tem uma liberdade tamanha. Não quer dizer que tudo pode se fazer, porque nem tudo convém. A própria palavra de Deus diz, tem que haver regras, tem que haver doutrina, tem que haver sim. Mas a gente tem que aprender de Deus, irmãos. Não adianta a gente ficar pregado, aprisionado numa doutrina que não te ensina nada, que você sai de lá tão vazio, quanto mais aprisionado. O Senhor quer dar liberdade ao povo dele. Liberdade é essa, irmãos, de quando você precisar, alguém precisar de oração, você não ficar ali esperando, às vezes, o aval de um pastor, de alguém, para fazer. Você também tem autoridade para expulsar demônios. Você também tem autoridade para orar e curar enfermos. Você também tem autoridade para levar as boas novas do reino para qualquer pessoa que necessitar. É essa liberdade que antes tinha nos tempos de Cristo, nos tempos dos nossos heróis da fé, que hoje não se tem. Hoje tudo passa por uma burocracia danada. Quem está dentro do ministério e tem cargo sabe como é. Mas a gente, irmãos, o Senhor tem levantado um povo para verdadeiramente voltar às raízes, se firmar na rocha. O alicerce, o nosso alicerce é o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre essa porta, a porta estreita de Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao 30, tá bom? Que diz assim, glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Passava Jesus por cidades, aldeias, ensinando o caminho e caminhando para Jerusalém, E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que vão ser salvos? E ele lhes respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-me a porta, ele vos responderá, não sei quem são e de onde vens. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavam em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei quem são e nem de onde vêm. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus. Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do ocidente, do oriente, do norte, do sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, os últimos virão a ser os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Neide, a paz do Senhor, irmão Givanete, boa noite, seja bem-vinda. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Aleluia, 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 Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra de Lucas 13, do capítulo 22 ao 30. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que se compadece do teu povo. O Senhor é um Deus que olha de cima e traz, mesmo dentro de um propósito de nos ensinar, o Senhor nos dá oportunidade a muitos que estão escolhendo o caminho largo, o caminho que leva à perdição. Mas o Senhor é aquele Pai que tem a porta estreita, que é a própria porta estreita que nos leva à salvação. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra de Lucas 13, do capítulo 13, do versículo 22 ao 30, seja a semente boa, que vai cair na terra boa, que vai germinar e dar fruto e fruto permanente. Necessitamos, Senhor, entrar por essa porta. A tua palavra diz que nós temos que nos esforçar para entrar por ela. Que em nome do Senhor, o Senhor renove as forças daqueles que estão presentes aqui na live, no grupo, na plataforma vizinha. Porque o Senhor é aquele que muda a história daquele que te busca. O Senhor fortalece o teu povo.
O Senhor olha dos céus e sempre, sempre tem algo para dizer, para direcionar, para abençoar, para falar com o teu povo. Pai, não passe por nós sem nos enxergar. Não deixe-nos, Senhor, ser pegos de surpresa. Sempre, sempre nos alimente dentro da tua palavra, nos fortaleça dentro dela. Porque nós alimentarmos da palavra do Senhor é um alimento que ninguém pode roubar. E que em nome de Jesus o Senhor nos faça guardar cada palavra na tauba do nosso coração, para que não venha as dificuldades, as lutas e nós vemos deixar a nossa coroa cair, para que outro pegue. O Senhor é aquele que alimenta o seu povo, e aquele que se alimenta de ti não sente fome, não sente sede, porque todos os dias é enviado o maná dos céus. Não precisa guardar e esconder o maná. Pode comer, pode compartilhar, porque no outro dia virá o maná novamente para nos alimentar. Pai, tira do nosso meio o egoísmo, tira do nosso meio, Pai, os falsos profetas, tira do nosso meio, Senhor, a palavra que não vem de ti. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, sempre, sempre a detectar, a compreender, nos dê o dom do discernimento, Senhor, para discernir quando é e quando não é o Senhor que está falando, porque hoje o mundo tem falado muito de ti, mas o mundo, muitos deles estão muito longe do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nos socorre no meio dessa guerra, dessa luta que não é fácil, porque são muitos lobos e as ovelhas muitas das vezes estão enfraquecidas, sem forças, às vezes sem até o próprio alimento. Que o Senhor derrame dos céus a unção, Pai, que fortalece. Que o Senhor derrame do céu a unção, Senhor, que traz o discernimento. Que o Senhor derrame do céu, Senhor, a unção da fé. Porque sem ela nós não podemos lhe agradar e muito menos receber algo da tua parte. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós acabamos de profetizar a palavra de Lucas 13, versículo 22 ao 30. E agora vamos compartilharmos aqui uns com os outros, para que essa palavra seja guardada na tauba do nosso coração, para que se o Senhor, nas nossas andanças, nos nossos lugares que nós vamos de um lado para o outro, nós possamos compartilhar com outros também. Pai, nos ajude a ser farol, nos ajude que a nossa lamparina sempre esteja no alto da porta dos nossos lares, da nossa vida, para que seja luz para aquele que está na caminhada, luz para aquele que porventura ainda está meio cego, não tem enxergado, mas as nossas lamparinas, estando cheias de óleos em cima da porta, para iluminar o caminho desses, eles encontrarão o caminho e se alinharão contigo. Desde já eu te louvo, desde já eu te agradeço. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Mirko, a paz do Senhor. Reginaldo, a paz de Deus. Glórias ao Senhor, irmãos. Nós vamos falar dessa porta estreita e segunda-feira, nós vamos falar sobre mais uma e lá em João, que nós vamos falar em João 9, em João 10, 9, eu acho, se não me engano. E nós vamos falar quem é essa porta. Essa porta é Jesus, irmão. Minha irmã e meu irmão, se a gente não entrar por essa porta, se a gente não entender que essa porta é Jesus e entender que a gente tem que se esforçar para entrar por ela, Maria Aparecida, a paz do Senhor. Mas muitos vão me perguntar, irmã Adriana, mas por que tem que se esforçar? Porque ela é estreita, irmãos. O caminho que, o versículo que nós acabamos de ler já mostra que o Senhor vinha caminhando. Ele vinha nas aldeias, ele vinha pregando, ele vinha falando da palavra, trazendo a palavra das boas novas. Então, se vocês lerem, quem puder, tá, irmãos? Quem tiver essa vontade de aprender mais do Senhor, de ler do capítulo 9 ao 19 de Lucas, Lucas nos apresenta os passos de Cristo. Ali, vários momentos, várias parábolas, ele mostra os milagres, alguns milagres, ele mostra quem era Jesus, como ele andava, o que ele veio fazer, quando ele era questionado, você não vê nenhum momento. A gente vê que aqueles que queriam pegar Jesus de surpresa para fazer ele envergonhar, para dizer que ele era mentiroso, eles sempre vinham com uma pergunta
de curiosidade, mas Jesus nunca respondia à curiosidade deles, ele vinha com ensinamento, para que eles chegassem a entender que precisavam se arrepender, que não é dessa forma. Ele veio para trazer o povo ao arrependimento, ele não veio para trazer confundir nem confusão a ninguém. Ele só queria que as pessoas entendessem que ele era filho de Deus, veio trazer um propósito que o Senhor mandou ele aqui na terra para viver, para salvar e trazer o arrependimento a muitos. Então, por isso que se fala que essa porta é estreita, porque a porta dos passos de Cristo, a porta que é os passos do Senhor, o testemunho que ele deu quando passou na terra, para muitos irmãos é difícil de seguir. Porque as pessoas querem, hoje em dia mesmo, se prega um Jesus que tudo pode. Um Jesus que parece até aquele tempo que falavam que era tudo paz e amor, sabe? Ele era amor, ele é amor, sim, ele amava, ele tinha um jeito de pregar, ele tinha um jeito de falar, de até mesmo chamar a atenção do povo para o arrependimento, diferente se fosse Pedro ou outro que tinha era mais duro, talvez o povo não olharia tanto, mas ele era manso, ele era suave, as palavras dele eram suaves, mas quando Jesus abria a boca, o inferno tremia. E se ele morreu, irmãos, em morte de cruz, conquistou as promessas, e a palavra do Senhor nos garante que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, que nós faríamos, ele mesmo diz, obras muito maiores do que ele fez, irmãos, nós não precisamos gritar, nós não precisamos fazer estardalhaço para que o inferno escute e obedeça aquilo que o Senhor entregou nas nossas vidas, porque o Senhor enche os filhos dele de poder. Quando eu sempre falo aqui, irmãos, não se acanhe, eu sei que é difícil porque eu também fui assim. Hoje eu tenho visto o trabalhar do Senhor na minha vida, irmãos. Na hora que eu estava orando, eu quase chorei, porque é muito... A gente ouve falar ali, fala, olha, muitos vão querer entrar e poucos não vão conseguir entrar. E quando o Senhor voltar, que ele levantar do trono para julgar, não vai adiantar, irmãos, ninguém correr e bater e chegar lá e falar, eu fiz isso, eu dizimei, eu ofertei, eu fiz isso, entreguei cesta básica, fiz isso, aquilo, se você não estava alinhado. Se você não obedeceu aquilo que Jesus deixou para que eu e você cumprisse aqui na terra. Aí, a voz que você vai ouvir do Senhor lá dentro, com a porta fechada, falar, não te conheço. Eu não sei de quem é você, não sei de onde você vem. Olha como é duro, a gente vai bater, irmão, só Deus, o desespero nessas vidas. Por isso que depois ele fala ali, vão ser mandados para o lugar, vai ter muito choro e ranger de dentro, porque a pessoa vai ficar desesperada. Mas por quê? Por falta de entendimento, por falta de ler a palavra, por falta de buscar verdadeiramente a palavra de Deus, irmãos. Hoje em dia tudo virou moda. Se um desses ministérios grandes lançar uma camiseta escrito fé, todo mundo vai comprar. Pode ser 100, 200 reais. A pessoa vai. Mas o que significa essa camiseta só escrita fé? A fé vai brotar da camiseta? Não vai, irmãos. Tem que buscar. Tem que se esforçar, tem que fazer. A gente tem visto, irmão, um evangelho onde as pessoas saem, hoje tem a campanha da roça, sai todo mundo correndo. Irmão, eu estou falando porque eu também já fui assim. Sabe, mas eu era daquela que, tinha a campanha da aliança, eu ia lá buscar, nem que fosse lá do outro lado, eu pegasse 2 ônibus para ir, eu ia. Mas porque eu estava buscando algo para me agarrar, num momento de luta, num momento de dificuldade. Por isso que eu estou dizendo que muitos irmãos que estão ali estão cegos, estão perdidos, porque estão buscando uma tauba de salvação, estão esquecendo que a tauba de salvação minha e tua é Jesus. É a palavra do Senhor, não é o homem, não. Por isso que hoje se levanta tanto escândalo, as pessoas estão vendo aqueles que eram os politicamente santos, né? É tanta coisa, eles botam tanto nome nessas pessoas, são uma bênção, são tudo, e quando vê, só Deus está vendo aí os escândalos aí. Por quê? Porque se firmaram no homem, não olharam para o Senhor.
Nós, irmãos, somos falhos, nós somos pecadores. Às vezes a gente está ali, mesmo os maiores que tentam fazer, às vezes acontece. Paulo não tinha um espinho? E Paulo é pregado nos 4 cantos dessa terra, como exemplo. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Essa porta que o Senhor, é o próprio Jesus, é estreita sim, porque são os passos dele. É cumprir aquilo que ele falou, é entender que ele é amor, mas ele também é justiça. E essa facilidade de se pregar, de que tudo, a porta é tão larga, irmão, que você liga a televisão, você vê aquela multidão. E quando eu estava lendo ali, irmãos, para mim doeu de eu ver que muitos, como se eu tivesse mostrado uma visão. Um lugar cheio, como ele está mostrando agora novamente, aquele lugar lotado, que as pessoas estão até do lado de fora. E quando Deus vir, que ele vai levantar do trono para julgar, Jesus vem deixa de ser nosso advogado e vem como juiz, vai falar que não conhece ninguém. Agora imagine aquela multidão ouvindo de Jesus, que não conhece, e da onde é que eles estão vindo. Olha o choro, olha o ranger de dente, olha o desespero, e não vai haver o que faça que Jesus abra aquela porta. Só está do lado de lá aqueles que se esforçaram, aqueles que permaneceram. Irmãos, não é perfeito não estou aqui pregando perfeição, santo não, que aqui na terra não vai haver um. Santo é Jesus, está lá do lado do Pai e logo virá para nos buscar. Nós temos que buscar santidade, não quer dizer que nós vamos virar santo, mas nós temos que buscar. Essa porta estreita precisa lutar para passar por ela. Eu todo dia, às vezes quando eu termino, quando a gente está orando sempre aqui, não vou dizer, não posso mentir, não é todo dia, mas quem está aqui, que está mais tempo, sempre ouve eu falar, olha, eu acredito que todos nós vamos passar, o nosso foco é entrar pelaquela porta estreita que nos leva à salvação. E eu creio que todos nós, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que vamos passar por ela. Mas por quê? Porque estamos juntos aqui, irmãos, quem está aqui, eu creio, com a minha força, que depende de mim, eu estou ensinando e estou passando o que Deus está mandando. Agora cabe a mim e a você a lutar, a buscar para entrar por ela. Coloque Deus no centro da tua vontade, coloque a palavra dele como seu foco. Tente se achar dentro da palavra, tente entender quem foi Jesus, o que ele fazia, como ele agia, o que ele quer de mim, de você, o que foi conquistado depois que ele ressuscitou, para que a gente entenda, irmãos, e tome posse. Não podemos viver na dependência do outro, nós temos que viver da dependência do Senhor. Por isso que ontem a palavra ele falou, eu vou atrair e vou levar para o deserto, porque assim eu falarei pelo coração, eu falarei no coração. Mas por quê? O Senhor ainda, irmãos, ele ama tanto as vidas, ele ama tanto o ser humano, que ele ainda fala ali na palavra de Deus, eu vou atrair, porque se vocês lerem antes, vocês vão ver o que o povo estava fazendo. E o Senhor pesou a mão neles, não foi questão que o Senhor de repente, não, eu vou atrair porque eu quero, não, primeiro ele deu um açoite, botou Osés para fazer um ato profético, vamos dizer assim, para eles entenderem o que eles estavam fazendo contra ele. Aí depois, por amor, ele fala, olha, mas eu vou atrair. Enquanto ela não vai, se você ler um pouquinho os versículos antes, tem eu acho que um pouquinho antes dali de onde a gente leu, fala assim que ela vai buscar os amantes dela e ela não vai conseguir achar, porque eu vou impedir. Para que ela não se jogue mais, para que ela não se suje mais. Aí é onde ele vem e fala, eu vou atraí-la para o deserto, porque lá falarei ao coração. Lá eu quero ter intimidade com ela. Ele tira o povo dele, ele nos tira do meio daquilo que tem causado influência, que tem levado a gente a deslizar, que tem levado a gente a não cumprir aquilo que o Senhor quer. Aí ele leva a gente para um deserto. Irmão, mas o deserto é tão duro, mas é lugar de intimidade, irmão. É lugar de se aproximar do Senhor. Ali nós deixamos Deus falar, porque as nossas forças são tiradas. Enquanto o ser humano tem força, irmãos, ele não ouve. Pode até dizer que ouve, mas não ouve. Faz o que quer, como quer, quando quer e do jeito que quer. E diz que ouve ao Senhor.
Mas bota esse povo no deserto para ver. Onde estavam aqueles fortes, aqueles, sou super. Viram nada, viram ninguém. Por isso que muitas das vezes o Senhor está abatendo alguns. Está colocando a mão sim sobre o soberbo, sobre o mentiroso, sobre aquele que está enganando. Por quê? Porque o Senhor ainda ama. Às vezes os escândalos vêm, as pessoas olham aí, começam a falar, mas e não entende essa pessoa. Muitas das vezes, em vez de se arrepender, não entende que o Senhor está dando a oportunidade dele se arrepender e voltar para os pés do Senhor. É o Senhor atraindo ele nesse momento de luta para poder falar o coração. E o Senhor vem com essa porta estreita nos mostrando, a porta estreita é Jesus, e é os passos dele, é o cumprir. Qual é os passos? O que o Senhor veio fazer na terra aqui? Veio trazer o povo ao arrependimento, viver da fé e entender que um dia ele vai voltar para nos buscar. Mas não é todos, irmãos, que vão passar pelaquela porta. Tem muitos que estão se achando que vão ser os primeiros, mas vão ser os últimos. E aqueles que muitos não dão nada, é os que vão entrar primeiro. Pai, que a paz do Senhor. E aqui, irmãos, nesse pedaço, ele está falando do próprio povo, tá? Porque os judeus, eles têm alguns, né, irmãos, tem esse de que eles são os filhos prediletos, são os escolhidos. Mas houve muita coisa que hoje eles já não são mais, só vão ser aqueles, vão subir os judeus, aqueles que aceitarem Jesus como Salvador e Senhor. E a gente sabe que até o dia de hoje ainda muitos não aceitam. Então até o dia que vai chegar aquele dia sim, que o Senhor colocará no vale da decisão, onde eles vão ter a cortina dos olhos abertos para escolher o caminho, alguns sim vão entrar. Por isso que hoje eles torcem o nariz para nós que somos gentios, somos um povo que fomos... Eu não gosto da palavra enxertado, não. Nós fomos um povo que fomos privilegiados. E porque agarramos aquilo que os filhos, as migalhas que os filhos jogaram no chão. E hoje nós fazemos parte da mesa do Senhor. Então hoje muitos torcem o nariz para muitos de nós. Achando que a gente, não, eles não são ninguém, não são nada. Mas o Senhor, dentro da palavra dele aqui no versículo 30, fala que os que acham que vão ser os primeiros vão ser os últimos. E aqueles que ninguém dá nada, que acham, que falam que estão lá no fim da fila, é os que vão ser os primeiros. É isso que o Senhor quer falar para mim e para você nessa madrugada. A porta é estreita, ela é estreita. Temos que nos esforçar para entrar nela? Temos que nos esforçar para entrar nela. Mas a partir do momento que nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor, e a gente tentar com todas as nossas forças, pelo menos imitar os passos dele, nós vamos entrar pelaquela porta. E quanto mais vidas, irmãos, quanto mais a gente se preparar, quanto mais a gente se fortalecer, a gente vamos atrair também outras vidas para entrar por essa porta. Nós vamos ser canais, irmãos, de milagre na vida do outro. Vamos ser canal de luz para que o outro encontre o caminho também. Enquanto ainda se pode. O nosso Pai ainda não se levantou do trono. Eles não se levantaram para vir julgar ainda. Está próximo, mas ainda não fechou a porta da graça. Então vamos tentar o mais que a gente puder, se esforçar por entrar por essa porta estreita, para ser luz no caminho de outros. Porque é difícil, irmãos, a gente ouvir uma palavra porque a gente vê o cenário, eu mesmo sou assim, irmãos, quando eu leio uma palavra, eu entro naquele contexto. E deve ser difícil quando você se acha tanto, que você vai chegar naquele dia achando que você até corre na frente para bater na porta, e você ouvir lá de dentro dizer que ninguém, uma voz falar, não te conheço, de onde você vem? Imagine o desespero, a desilusão, irmão, só Deus. Irmão, mas eles procuraram dessa forma, eu sei. Mas mesmo assim dói, porque pode ter alguns dos meus ali. Pode ter alguns dos seus ali também. E eu acho que vai ser doído para mim, para você, ouvir os nossos do outro lado e você não poder fazer nada. Então nós temos que correr, sabe?
Temos que nos esforçar, como diz a palavra, para entrar por essa porta. A quarta porta é a porta estreita. Essa porta é Jesus. E nós temos que entender que nós temos que sim ser imitadores dele. Não é fácil, irmão, ser como Jesus. Jesus foi o único, não vai haver outro. Mas ele diz que nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu, a gente também vai conseguir. E não só para nós. É como eu sempre falo aqui. Não pode ser a gente só achar que tudo é para nós só. Ou para aqueles que nos rodeiam. Mas para todos que necessitam e precisam. Que bom seria se todos nós, a humanidade inteira, verdadeiramente fôssemos salvos. Mas eu acho que é um pensamento talvez muito grande da minha parte. Natália Rodrigues, a paz de Deus. Até porque Jesus, a palavra do Senhor mesmo diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E ele fala também aí que muitos vão querer entrar por essa porta, mas nem todos vão passar por ela. Então, irmãos, não é fácil, mas também não é difícil. Se nós nos esforçarmos, essa porta vai necessitar um pouco do nosso esforço. Irmã, que esforço é esse? É fazer exercício? É lutar? É sair brigando com os outros? Não. É meditar, é se debruçar na palavra, conhecer quem é Jesus. Lucas, do capítulo 9 ao 19, ele vem ensinando alguns passos que o Senhor vinha caminhando, né? A caminho de Jerusalém, a caminho ele entrava nas aldeias, e ali ele ia pregando e falando das boas novas. Ali ele tem muito a nos ensinar. Não só o Novo Testamento inteiro, mas quem pudesse se sentir esse desejo, leia do 9 ao 19, ou leia do 9 até o capítulo 13 mesmo, para a gente entender o porquê que Jesus chegou nessa parte e fala dessa forma. Porque não é fácil mesmo seguir e passar o que ele passou, mas também não quer dizer que nós não vamos conseguir. Então, em nome de Jesus, vamos ter bom ânimo, vamos nos alegrar, mas também vamos nos esforçar para buscar para nós e também para que nós sejamos fortalecidos e que a luz do Senhor brilhe através de nós para alcançar mais vidas. Foi como na oração o Espírito Santo de Deus me direcionou de falar da lâmpada. Que as nossas lamparinas estejam cheias do azeite vindo da parte do Senhor, para que a luz dessa lamparina nunca se apague e não coloquemos ela debaixo da cama, mas sim em cima do batente da porta, para iluminar o caminho para outro, para iluminar o seu e iluminar o do outro. Tá bom, irmãos? Hoje a quarta porta, é a porta estreita. Vamos terminar essa semana com essa quarta porta. Nós vamos ter sábado e domingo para meditar, para se esforçar, para mergulhar, para conhecer mais um pouco do Senhor. E na segunda-feira eu volto aqui para a quinta porta, em nome de Jesus Cristo. Viu, irmãos? Então, em nome do Senhor, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, fale mais ao coração de cada um de vocês aqui. E que em nome do Senhor, o Senhor nos fortaleça cada vez mais e nos dê mais ensinamentos dessa forma. Porque para mim, irmãos, eu acredito que não tem profecia e ensino melhor do que ler a palavra. E quando o Senhor dá um estudo assim de 7 dias, falando de um tema só, ou 2, 3 dias, ou como foi de José, que foram 13 dias, que nós ali estudamos sobre a vida de José, 13 dias, que foi de um tema só, falando sobre José, que no fim não era de José, que para falar a verdade, a vida de José não é para a gente olhar para José, mas para a gente entender que o próprio Deus estava ali em todo momento, para falar de Deus, o que Deus fez na vida de José. E hoje nós estamos aí, no 4º dia, falando sobre portas. Portas que precisam ser acessadas, portas que nós temos que ter acesso, portas que nós temos que buscar a ter, elas sempre abertas. Porque aí nós vamos poder ir e voltar, e sempre, sempre o Senhor estará nos guiando e nos guardando. Em nome de Jesus. Lucas 13, do versículo 22 ao 30, foi a palavra de hoje. A porta estreita é a quarta porta. Obrigado mais uma vez, irmã Malu. Obrigado a todos. M, a paz do Senhor. Fernando Oliveira, a paz de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Quem separou seu copo com água, sua garrafinha com água, entrou aqui com alguma dor, com alguma dificuldade, com alguma aflição, você não vai sair da mesma forma. Vamos orar? Coloque no altar do Senhor, porque eu creio que Ele ouvirá dos céus e lhe responderá. Trará a cura,
trará libertação, trará resposta, trará orientação, trará-nos discernimento, principalmente, em nome de Jesus. Vamos orar, meus amados? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado, 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 porque hoje eu pedi para o Senhor que eu falasse de um jeito diferente. Eu não estudei, eu tentei, o Senhor não me permitiu, e tudo que eu falei aqui, eu senti, sempre sinto, quando eu entro aqui, o Senhor tem me capacitado e o Senhor tem falado através da minha vida, e eu só tenho a agradecer. Obrigado por me fazer crescer na tua presença. Obrigado, Senhor, porque eu creio que cada filho e filha do Senhor aqui representado também crescerá em conhecer e também ser capacitado nas mãos do Senhor. Precisamos, Pai, dessa capacitação. Precisamos, Senhor, sentir. O teu povo precisa sentir, Pai, esse toque. Esse jeito que a gente sabe que não é nosso, só pode vir do Senhor, para que em nome do Senhor a cada dia continuemos caminhando, continuemos andando, Pai, para frente, não olhando para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Ajuda o teu povo, Pai, tira do meio da aflição, da luta e da dor, para que eles, em nome de Jesus, tenham um tempo de refrigério, Pai, para poder sorrir, para poder se alegrar, para poder sentir a tua presença fluindo através de nós. Deus amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por ouvir o clamor do teu povo que está abrindo a boca agora para falar contigo. Obrigado, Senhor, por visitar cada papel que está ali na justiça, papéis, Senhor, currículos, carteiras de trabalho, Pai, receitas médicas, exames médicos, a garrafinha com água, Pai, aqueles que estão com as mãos sobre onde está sentindo dor, aquele que está apresentando as mãos, Pai, ao Senhor, para que o Senhor derrame poder, para que Ele venha colocar onde tem a dor, onde está a enfermidade, e seja curado pelo amor, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, obrigado. Obrigado porque eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que tudo já foi feito para a tua honra e glória. E quando nós saímos daqui, Pai, que nós possamos sair cheios dessa alegria, dessa força que o Senhor me encheu e me enche todas as madrugadas que estamos aqui reunidas. Que em nome do Senhor eles possam sentir, que eles possam ver, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais para que eles também tenham visão e enxerguem aquilo que o Senhor quer mostrar. Obrigado, meu Deus, obrigado, 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 obrigado. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Deus, e te agradeço, hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. José Carlos, a paz do Senhor. Irmãos, eu estava aqui de olho fechado, o Senhor mostrou um ônibus. Não é um ônibus normal, assim, de circular na cidade, é um ônibus de viagem. É esses ônibus que saem de um estado para o outro, tá? E tinha uma pessoa entrando nele com uma mala. Então, alguém aqui vai viajar, mas não é para lugar perto, não. Vai, Mateus Lucas, a paz do Senhor, vai se deslocar para um lugar mais afastado, um outro estado, dizendo assim, tá? Porque o ônibus não era lotação, não era, né, esses ônibus que circulam dentro das cidades, né, que a gente mora. É um ônibus diferente. E a pessoa estava entrando de mala e tudo. Então, alguém aqui vai fazer uma viagem. E o Senhor vai permitir, tá? Porque a pessoa entrava. Então, em nome de Jesus Cristo, eu não sei quem é, que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Foi o que o Senhor me mostrou, um ônibus e uma pessoa entrando de mala e com malas dentro desse ônibus. E não era qualquer ônibus, não é um ônibus que você vai sair daqui para ir no centro da sua cidade, não. É um ônibus de viagem, um ônibus para uma distância maior, para um estado diferente. Que o Senhor, em nome de Jesus, o acompanhe ou o acompanhe na ida e na volta. Não sei o que vai fazer, mas eu creio que é resposta de algo para alguém da parte do Senhor. Vai fazer essa viagem sim, mas tudo o Senhor vai preparar, tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, glória, glória seja dada ao Senhor, a paz de Deus, a paz do Senhor e até segunda-feira. A paz de Deus.